paz do Senhor Jesus, que a graça do Senhor possa nos envolver nessa noite, que a graça do Senhor possa nos tocar nessa noite e que nós possamos tocar no nosso Deus, que nós, pela nossa fé, possamos tocar no Senhor. A palavra do Senhor diz que o Senhor está perto, a palavra do Senhor diz que o Senhor está próximo e que nós podemos nos aproximar dele, nos achegar a ele. E que privilégio maravilhoso! Como é maravilhoso podermos estar na presença do nosso Pai. É somente nele que nós temos esperança, é somente nele que nós somos renovados. E eu faço voto que hoje, nesse tempo de oração que nós teremos com o Senhor, que nós sejamos renovados, que nós sejamos fortalecidos em nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor nos diz no Evangelho de João, no capítulo 15 e versículo 15. João 15:15. Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vais e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Aleluia! O Senhor Jesus nos chamou de amigos. Ele nos chamou para termos intimidade com Ele. Olha só o tamanho do privilégio. Nós sendo chamados de amigos do nosso Senhor, amigos do nosso Deus. Essa era a comunhão que Moisés tinha com o Pai. Esse é o nível de comunhão que o nosso Deus quer ter conosco. Porque sem termos amizade com Deus, sem termos proximidade do nosso Pai, tudo se torna mais difícil. Sabemos que os tempos são maus, as coisas lá fora são tão difíceis. Como nós precisamos, como nós somos necessitados dessa comunhão com o nosso Deus. Então eu quero te convidar hoje, aproxima-se do Senhor, aproxima-se da graça do Senhor. Você que está sacrificando hoje um pouquinho o sono, você que está sacrificando algo para poder estar perto de Jesus hoje, Ele com certeza está perto de ti. Que o Senhor envie anjos hoje para me tocar, para nos tocar e que a graça dele nos envolva. Se prepara para nós orarmos, prepara o seu copo com água, prepara o seu coração, se prepara para entrarmos na presença do Senhor. Aleluia! Oremos a Deus. Amado Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus, Deus maravilhoso, eu te dou graças, Senhor, por esse tempo. Te dou graças, meu Senhor, pelo privilégio de poder estar aqui, Senhor Deus, na sua santa presença. Senhor, olha como é maravilhoso, Senhor. Como é gratificante, Senhor Deus, poder estar diante do Senhor, o Deus criador do céu e da terra, o Deus que criou todas as coisas do nada, fez tudo acontecer, Senhor. E o Senhor disse na sua palavra que o Senhor se importa, Senhor, conosco, se importa com cada um de nós e faz questão, Senhor Deus, de estar conosco, Senhor. Oh Deus, obrigado, Senhor, pelo Senhor nos permitir nos aproximar do Senhor, pelo privilégio, Senhor, de estar aqui mais uma noite. Deus maravilhoso, eu peço ao Senhor perdão pelos meus pecados, Senhor. Eu peço perdão pelas falhas, Senhor Deus, pelos erros, por tudo aquilo, Senhor Deus, que eu falei, que eu disse, Senhor Deus, que eu pensei, ou da forma que eu agi, Senhor, que me fez me afastar de Ti, Senhor, que me fez agir sem ter fé, Senhor. No nome de Jesus eu te peço perdão, Senhor, e te peço, Senhor Deus, que a sua graça, a sua misericórdia, Senhor, e a sua presença venha me envolver, venha nos envolver, que o Senhor nos permita, Senhor Deus, estar perto de Ti hoje, Senhor, envolvido na sua nuvem, na nuvem de glória do Senhor.
Deus Todo-Poderoso e Santo, eu creio, Senhor, que é possível. Eu creio, Senhor, que é totalmente possível estarmos perto do Senhor. Ó Deus, é algo que o mundo não compreende, Senhor, é algo que o mundo não pode entender, Senhor. É um privilégio que o Senhor deu para todo aquele que te busca, para todo aquele que ama o Senhor. Ó Deus, obrigado, Senhor. Vivemos, Senhor Deus, num mundo de dificuldades, em um tempo de dificuldades, Senhor, mas a paz que o Senhor nos concede, Senhor, é uma paz que o mundo não compreende, é uma paz que o mundo não conhece, Senhor, mas o Senhor escolheu revelar a cada um de nós, revelar a todo aquele que te busca, Senhor. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor prometeu que todo aquele que te buscar vai encontrar, Senhor. O Senhor prometeu que todo aquele que buscar o Senhor de todo o coração te achará. Senhor, estamos aqui hoje, estamos aqui agora, buscando ao Senhor, ó Deus, com tudo que nós temos, com tudo que nós somos, com todo o nosso coração, ó Deus. Senhor, tem pessoas buscando o Senhor agora, Senhor Deus, com lágrimas, tem pessoas buscando o Senhor agora, ó Deus, no meio da dificuldade, no meio da provação, Senhor, mas estamos te buscando. Tem pessoas buscando ao Senhor para agradecer, tem pessoas buscando ao Senhor agora, Senhor, necessitadas de um milagre urgente, mas todos queremos estar perto de Ti, ó Deus, e em nome do Senhor Jesus, estamos aqui, Senhor, clamando. Ó Deus, ouve a nossa oração, nos permite nos aproximar de Ti, nos permite, Senhor Deus, ter essa comunhão íntima como Moisés teve contigo, essa comunhão que o Senhor Jesus disse aqui, Senhor, na palavra que nós acabamos de ler, que o Senhor não nos chama mais de servos, mas o Senhor nos chama de amigos, Senhor, porque o amigo é aquele que sabe o que o seu Pai está fazendo, e o Senhor é o nosso Pai, e o Senhor escolheu, ó Deus, nos chamar de amigos. O Senhor escolheu nos chamar para próximos de Ti, Senhor Deus, e nós podemos nos aproximar de Ti, mesmo vivendo, Senhor Deus, nesse mundo carnal, nesse mundo físico, nesse mundo material, Senhor, mas no espiritual, Senhor, podemos Te tocar nessa noite, no espiritual, Senhor Deus, podemos estar perto de Ti nessa noite, Senhor, podemos sentir a Sua presença, Senhor, podemos sentir a Sua presença aqui, da sala da nossa casa, do nosso quarto, onde quer que nós estejamos orando, Senhor. O Senhor disse que é possível, Senhor, sentirmos a Sua presença, sermos tocados por Ti, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso e Santo, eu Te peço no nome de Jesus, nessa noite, Senhor Deus, nos permite, Senhor, entrar no reino do Senhor, no reino espiritual, Senhor, sair, Senhor Deus, dessa dimensão física, Senhor, dessa dimensão material, Senhor, e no reino espiritual, Senhor Deus, poder estar perto de Ti, tocar o Senhor e ser tocados por Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Senhor Deus, como nós somos necessitados de Ti, Senhor, como nós precisamos Te tocar, Senhor Deus, como nós precisamos ser tocados por Ti, ó Pai. Deus Todo-Poderoso, se não for a Sua mão conosco, Senhor, nós não conseguimos permanecer de pé. Se não for a Sua mão, Senhor Deus, nos tocando, nos guiando, nós não temos o que fazer, Senhor. Se não for o Seu Espírito Santo nos dando direção, nós não sabemos para onde ir. Deus Todo-Poderoso e Santo, nós não confiamos na força do nosso braço, Senhor. Nós confiamos que o Senhor, ó Deus, nos mostra o caminho, que o Senhor vai na nossa frente, que o Senhor nos guia, Senhor. Mesmo que tenhamos que passar pelo deserto, o Senhor vai na nossa frente. Ainda que tenhamos que passar pelo vale da sombra da morte, ó Deus, não temeremos mal algum, porque o Senhor está conosco. A Sua mão nos guia, Senhor, a Sua mão, Senhor, está sobre nós. Deus eterno, e eu Te louvo, eu Te agradeço, Senhor, pelo privilégio, Senhor. Eu Te agradeço porque o Senhor nos dá força, porque o Senhor nos ama, Senhor. E o Senhor está sempre na nossa frente. Deus Todo-Poderoso, eu oro, Senhor, nessa noite, pedindo ao Senhor, ó Deus, para que o Senhor toque, Senhor, nas nossas famílias. Deus eterno, no nome de Jesus, eu oro a Ti, Senhor Deus.
pela nossa casa, Senhor, pedindo que o Senhor envie um anjo nesse momento, Senhor Deus, e que o anjo do Senhor enviado por Ti esteja dentro da nossa casa, Senhor Deus, e eu peço que o Senhor coloque, Senhor, no meio da nossa casa, no meio da nossa família, tudo no seu devido lugar, de acordo com a Tua santa vontade, Senhor Deus, que o Senhor venha, Senhor Deus, trabalhar na vida dos nossos filhos, que o Senhor venha trabalhar, Senhor Deus, na vida dos nossos entes queridos, Senhor, e que na nossa casa, Senhor Deus, esteja, Senhor, a graça do Senhor, a alegria do Senhor habitando, Senhor, Deus eterno, no nome de Jesus, se existe algum mal, Senhor Deus, algo que entrou, Senhor, escondido dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, que veio para trazer confusão, que veio para destruir, que em nome do Senhor Jesus seja expulso, que em nome do Senhor Jesus seja destruído, Senhor Deus, porque nosso lar, Senhor, é o lugar onde o Senhor nos traz para descansar, é o lugar que o Senhor, ó Deus, nos deu para estar com a nossa família, descansando depois de um dia de trabalho. Senhor, então o nosso lar tem que ser um lugar abençoado, Senhor. Tem que ser um lugar, ó Deus, onde a paz do Senhor habita. E eu quero pedir a Ti, Senhor, que a paz do Senhor, ó Deus, venha sobre o nosso lar, venha sobre a nossa casa, Senhor, e a graça do Senhor sobre a nossa família. Deus Todo-Poderoso, no nome santo do Senhor Jesus, estende as Suas mãos, Senhor, nessa noite. Toca, Senhor, na vida dos nossos filhos. Toca, Senhor Deus, trazendo libertação, trazendo conversão, Senhor. Eu peço a Ti, ó Deus, concede, Senhor, a graça, Senhor, e a promessa do Senhor se cumpra sobre a nossa família, porque o Senhor disse, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Deus Todo-Poderoso, eu peço a Ti, Senhor, salva, Senhor Deus, os nossos entes queridos, salva a nossa família, Senhor, salva os nossos filhos, nossos cônjuges, Senhor. Eterno Deus, em nome do Senhor Jesus, essa pessoa que ora comigo agora, Senhor, que ora por um ente querido, que ora pela salvação, Senhor Deus, de um filho, que ora, Senhor Deus, para que o Senhor fortaleça um filho, para que o Senhor traga, Senhor Deus, graça, refrigério, no nome do Senhor Jesus, ó Deus, faz acontecer, Senhor, nessa noite, faz acontecer, Senhor Deus, traz força, traz salvação dentro deste lar, ó Pai, no nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, eu peço também a Ti, Senhor, que o Senhor venha trazer libertação, Senhor, que o Senhor venha estender as Suas mãos em nome de Jesus, ó Deus, e tirar todo o mal, tirar, Senhor Deus, tudo aquilo que aprisiona, que o Senhor venha com as Tuas mãos, ó Deus, abrir, Senhor, a porta do cárcere, e essa pessoa que vive aprisionada, e essa pessoa que vive, Senhor Deus, presa, no nome do Senhor Jesus, que ela seja liberta hoje, para a glória do Teu santo nome, ó Deus, essa pessoa que vive presa, Senhor Deus, por um vício, que vive presa por algo, Senhor Deus, que veio para destruir, que veio, Senhor Deus, para aprisionar realmente, tirar essa pessoa do centro da Tua vontade, que a libertação do Senhor aconteça hoje. Deus Todo-Poderoso, no nome do Senhor Jesus, no nome santo do Senhor Jesus, nessa oração, ó Deus, eu peço a Ti mais uma vez, envia o Teu anjo, Senhor, que o anjo do Senhor esteja ao lado, Senhor Deus, dessa pessoa que ora comigo, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que o anjo do Senhor com a espada na mão esteja tocando agora, ó Deus, no nome santo do Senhor Jesus, Tu és poderoso, Senhor, para libertar dos vícios, Senhor Deus, para libertar da dependência, Senhor Deus, química, da dependência do álcool, da dependência do cigarro, da dependência das drogas. Maravilhoso Deus, em nome do Senhor Jesus, Senhor, estende as Tuas mãos, Senhor Deus, nessa noite, Senhor, abre este cárcere, ó Deus, abre a porta dessa prisão, como o Senhor fez, ó Deus, com Paulo e Silas, quando eles estavam presos e glorificando o Senhor, como o Senhor fez com o apóstolo Pedro, Senhor, quando estava preso também, mas descansava em Ti, confiava nas Tuas promessas. Oh Deus maravilhoso, eu confio nas Tuas promessas, Senhor. Eu confio em Ti, Senhor Deus, eu clamo a Ti, confiando, Senhor Deus, que as Suas mãos estão estendidas, os Teus ouvidos atentos, Senhor, ao nosso clamor. E eu sei que o Senhor é poderoso, ó Deus, para enviar o Seu anjo agora, Senhor, e abrir a porta dessa prisão e tirar, Senhor Deus, a dependência, Senhor Deus, deste corpo físico, a dependência
ausência de toda e qualquer substância, no nome do Senhor Jesus. Deus Todo-Poderoso, traz a libertação agora, Senhor, a libertação de todo mal, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, eu levanto as minhas mãos, Senhor Deus, eu levanto as minhas mãos, Senhor, e peço a Ti mais uma vez, Senhor, envia o Teu anjo, porque o Senhor nos deu autoridade, Senhor Deus, o Senhor nos deu autoridade para levantar as mãos e no nome de Jesus, Senhor, expulsarmos todo mal. No nome de Jesus, o Senhor nos deu autoridade, Senhor, e na autoridade do Seu nome, eu mando embora agora todo mal em nome do Senhor Jesus, aonde a minha voz é ouvida agora, aonde essa pessoa ora comigo agora, seja em casa, seja no trabalho, não importa a hora, em nome do Senhor Jesus, que todo mal seja expulso, agora saia em nome de Jesus, todo mal escondido no lar, sai agora em nome de Jesus, todo mal alojado, agora eu mando embora em nome do Senhor Jesus, aleluia. Todo tipo de dor, enfermidade, todo tipo de opressão e depressão, em nome do Senhor Jesus, todo tipo de sentimento de ansiedade, eu mando embora agora em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor nos deu autoridade para que as doenças vão embora, para que nós mandemos embora em nome do Senhor Jesus, toda doença, toda enfermidade, toda dor. Aleluia, em nome do Senhor Jesus, nós mandamos embora, amado Deus, o Senhor sabe, Senhor, aonde dói, essa pessoa que ora comigo, que tem necessidade, Senhor Deus, do toque das suas mãos, que tem necessidade, Senhor Deus, de uma cura, que tem necessidade de um milagre, Senhor, no seu corpo físico, o Senhor é poderoso para tocar agora, ó Deus, o Senhor é poderoso para envolver agora, e em nome do Senhor Jesus, com as tuas mãos, Senhor, vir com o bálsamo, com as tuas mãos, Senhor Deus, tocar e tirar, Senhor, toda dor, e tirar, Senhor Deus, toda enfermidade em nome do Senhor Jesus. Essa pessoa que ora comigo com fé agora, ó Pai, e que tem fé para ser curada, que essa pessoa seja curada agora em nome do Senhor Jesus, que o meu irmão e a minha irmã, Senhor Deus, que esperam em Ti, que esperam uma cura, que esperam, Senhor Deus, no milagre do Senhor, que ele seja real agora, aleluia, que o milagre agora se torne real, se torne físico nesse corpo, aleluia, ó Deus, que toda dor vai embora, Senhor, que toda depressão, Senhor, todo sentimento de angústia, todo sentimento, ó Deus, de fracasso, sentimento de perda, sentimento de medo, no nome santo do Senhor Jesus, todos esses sentimentos que são inimigos da fé, que sejam agora expulsos em nome do Senhor Jesus, todos esses sentimentos que são inimigos da fé, para que o milagre do Senhor se concretize em nós, nós mandamos embora agora em nome do Senhor Jesus. Deus maravilhoso e santo, vem, Senhor, com o teu bálsamo, vem, Senhor Jesus, com as tuas mãos, Senhor Deus, tocar, tirando toda a dor. E, Senhor, permite-nos tocar em Ti, Senhor. Aquela mulher do fluxo de sangue, Senhor, enfrentou tantas barreiras e obstáculos, mas ela determinou que ela iria tocar no Senhor e ser curada. Deus eterno, e assim foi, assim sucedeu. Dessa mesma forma eu peço a Ti, Senhor, nos permite tocar em Ti, nos dá força, Senhor, para passar por toda e qualquer situação, toda e qualquer tribulação e multidões, ó Deus, mas chegarmos a Ti e tocar em Ti e tocar no Senhor Jesus, porque eu sei que o milagre é real, que o Senhor é presente, que eu sei, Senhor, o milagre vai acontecer. Deus Todo-Poderoso, entra nesse momento, Senhor, dentro desse coração que se encontra angustiado, dentro desse coração, Senhor Deus, que se encontra abatido, Senhor, por tantos problemas, por tantas dificuldades, esse coração, Senhor Deus, que tem dado ouvidos, meu Senhor, às setas malignas, Senhor, que tem dado ouvidos, Senhor, que tem olhado para a multidão e não tem olhado para o Senhor. Ensina, Senhor Deus, essa pessoa que ora comigo, a olhar para Ti, a viver o sobrenatural, Senhor Deus, a estar perto de Ti. Deus eterno, no nome de Jesus, eu creio, Senhor, que envolvidos na Tua presença, que se nós nos envolvermos na
tua presença, se nós mergulharmos, Senhor, na intimidade contigo, não haverá espaço mais para dúvida, não haverá mais espaço para o medo, Senhor, não haverá mais espaço, Senhor Deus, para opressão e nem para depressão, nem para ansiedade. Em nome do Senhor Jesus, Deus eterno, nos permite mergulhar em tua presença, Senhor. E essa pessoa, Senhor Deus, que tem tido crises de ansiedade, essa pessoa que tem tido, Senhor Deus, crises de depressão, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu mando embora agora, em nome do Senhor Jesus, toda opressão, toda depressão e todo mal, que a graça do Senhor venha envolver, aleluia, Deus Todo-Poderoso, glórias para sempre ao teu santo nome, Deus maravilhoso, vem, Senhor, com a sua mão, nos permite, Senhor Deus, tocar em ti, Senhor. Oh Deus, pelo seu amor, Senhor, nos envolve, Senhor, nessa noite. Com o seu amor nos envolve, Senhor, em tua presença. Nos envolve, Senhor Deus, na dimensão do Senhor. Oh Deus, como nossos problemas se tornam pequenos diante do Senhor. Como nossos problemas são insignificantes, Senhor, quando nós olhamos para ti. Senhor Deus, o Senhor é maior do que todas as coisas, maior do que todos os nossos problemas, Senhor. Oh Deus, o que é o nosso problema para ti, Senhor? O Senhor pode, num abrir e fechar de olhos, meu Senhor, mudar toda a situação, mudar toda a história. O Senhor pode, ó Deus, num abrir e fechar de olhos, meu Senhor, mudar tudo aquilo que nos aflige, mudar toda a situação, Senhor Deus, que vem contra as nossas vidas. Senhor Deus, num abrir e fechar de olhos, o Senhor pode, Senhor, mudar essa situação financeira, trazer, Senhor Deus, a bênção financeira. O Senhor pode abrir portas de emprego que estão fechadas. O Senhor pode, Senhor Deus, mudar a história, e eu creio, Senhor, que nós estamos diante do único Deus que não só pode fazer, mas que se importa em fazer, que se importa, Senhor, conosco, e que quer, Senhor, resolver todos os problemas das nossas vidas. Ó Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, pelo Senhor se importar com cada um de nós. Deus eterno, eu peço a Ti, Senhor, vem, Senhor, com as tuas mãos, tocando hoje, meu Senhor, nesse dia, Senhor, nesse lar, nessa vida, nessa família. Vem trazer, Senhor Deus, a bênção, Senhor, financeira que eles necessitam, Senhor, que cada um de nós necessita. Ó Deus Todo-Poderoso, o Senhor sabe e conhece as nossas necessidades. Ó Deus Todo-Poderoso, às vezes acordamos, Senhor, durante o dia pela manhã e passamos o dia preocupados, às vezes passamos o dia angustiados, Senhor Deus, por termos um compromisso financeiro para resolver, por termos uma conta para pagar, Senhor, mas o Senhor conhece todas as coisas, o Senhor conhece os nossos corações. Deus Todo-Poderoso, o Senhor pode agora, Senhor Deus, mover o céu, mover o sobrenatural e abrir portas, meu Senhor, abrir portas, mudar toda a situação. Então eu te peço, Senhor, faz isso, Senhor, essa noite, em nome de Jesus. Oh Deus, tem pessoas que oram comigo, Senhor Deus, que precisam, Senhor, do toque das suas mãos sobre a vida financeira, sobre as finanças. Oh Deus, o Senhor pode abrir portas, Senhor. O Senhor pode mudar toda a história agora. Basta apenas nós crermos, Senhor, porque a sua palavra diz que o Senhor quer nos abençoar. A palavra do Senhor diz que o Senhor quer nos tocar, e eu creio, Senhor, que o Senhor pode agora, Senhor, multiplicar essa dispensa. O Senhor pode agora, Senhor Deus, assinar, Senhor, esse documento, porque o Senhor é o justo juiz, o Senhor é quem dá a última palavra, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, essa pessoa que tem uma causa na justiça e que precisa, Senhor Deus, que esses papéis saiam, essa causa que parece estar parada há tanto tempo, o Senhor pode assinar hoje esse decreto, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. O Senhor pode assinar hoje esse decreto, e eu creio. Ó Deus, eu confio em Ti, eu confio na última palavra que o Senhor dá, porque operando o Senhor ninguém pode impedir, operando o Senhor ninguém pode impedir, Senhor. Sua palavra diz, e eu creio, Senhor, que os Teus pensamentos, ó Deus, não podem ser impedidos, os Teus pensamentos, os Seus planos não podem ser frustrados, Senhor, e eu sei, ó Deus eterno, que o Senhor tem um plano perfeito para cada um de nós, o Senhor tem um plano maravilhoso para cada um de nós. Ó Deus eterno, às vezes somos
somos tão atribulados, Senhor, somos às vezes tão bombardeados, meu Senhor, com as coisas dessa vida, que acabamos, Senhor Deus, deixando de confiar, que acabamos não tendo força para crer, Senhor, que o Senhor tem um plano, mas eu sei que o Senhor tem um plano, o Senhor tem um plano, um pensamento para cada um de nós, um pensamento de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejamos, Senhor Deus. Então eu quero te pedir nessa noite, poderoso Deus, traz, meu Senhor, uma revelação do Senhor, a revelação do alto, dos planos perfeitos do Senhor para essa vida, para as nossas vidas, Senhor. Deus eterno, essa pessoa que ora comigo agora, Senhor, que se sente sem direção, essa pessoa que ora comigo agora, ó Deus, que se sente, Senhor, sem um propósito nessa vida, que sente que está apenas vivendo dia após dia, sem um propósito. Ó Deus, o Senhor é maravilhoso e poderoso para hoje, Senhor, pelo seu Espírito Santo, falar com essa pessoa, falar com essa vida, ó Deus, e trazer, Senhor, a revelação do propósito do Senhor, do plano do Senhor para essa vida. Ó Pai, eu sei que o Senhor tem um plano perfeito para nós, Senhor. Às vezes, Senhor Deus, por causa das dificuldades, deixamos de acreditar. Às vezes, por causa das lutas, nós deixamos de confiar, deixamos de ouvir, deixamos de pensar, Senhor Deus, que o Senhor realmente se importa conosco, de que o Senhor realmente tem um plano para as nossas vidas, mas eu sei que o Senhor tem. E hoje, toda mentira do nosso adversário, toda mentira dizendo que o Senhor não se importa, dizendo que o Senhor não está perto, que caia por terra em nome do Senhor Jesus, que seja expulso em nome do Senhor Jesus, porque sim, o Senhor tem um plano para cada um de nós, Pai. E eu te peço, Senhor, cumpre o seu plano, Senhor, nas nossas vidas, cumpre, meu Senhor, o seu propósito, o seu projeto em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus Todo-Poderoso, nos envolve, Senhor, na sua presença, nos permite entrar, Senhor, nessa nuvem de glória, ó Deus, porque na sua presença, Senhor Deus, não vai ter mais espaço, Senhor, para dúvida, para o medo, não vai ter espaço, Senhor Deus, para dor, porque diante do Senhor, ó Deus, nós somos sustentados, em Ti nós somos sustentados, ó Deus, o Senhor tem nos sustentado até aqui, o Senhor tem nos dado graça até aqui, mas tem muitas pessoas, Senhor Deus, que por não confiar em Ti, tem muitas pessoas que ainda não provaram, Senhor, e não conseguiram ainda ver a bondade do Senhor. E eu oro, Senhor Deus, por essas pessoas nessa madrugada, Senhor. Eu oro, Senhor Deus, pelo meu irmão, pela minha irmã, que ainda não conseguiu se entregar a Ti, Senhor, por completo, que ainda vive, Senhor Deus, uma dúvida, que ainda vive, Senhor Deus, a ansiedade, Senhor Deus, de não saber o que vai acontecer, Senhor, mas nós confiamos em Ti, e eu te peço, se revela a essa pessoa, meu Pai, no nome santo do Senhor Jesus. Ó Deus maravilhoso e santo, eu quero pedir a Ti, Senhor, que o Seu Espírito Santo maravilhoso, ó Deus, venha, Senhor, sobre cada vida agora, venha sobre as nossas vidas agora, que o Espírito Santo do Senhor venha trazer, Senhor, venha trazer vida, Senhor, a este coração que estava sem fé, que o Espírito Santo do Senhor venha habitar, venha, Senhor Deus, trazer vida, Senhor, a esse coração, a essa pessoa, Senhor, que estava desacreditada, a essa pessoa que já não tinha mais força para orar, a essa pessoa que não tinha mais força, Senhor Deus, para ir para a Tua casa, para abrir a palavra do Senhor em casa e meditar nas Escrituras, que em nome do Senhor Jesus essa pessoa seja fortalecida, que os meus irmãos sejam fortalecidos em Ti, Deus maravilhoso e santo. Senhor, nos permite tocar em Ti, Senhor, ó Deus maravilhoso, nos permite, Senhor, olhar agora com os olhos espirituais, nos dons do Seu Espírito Santo, Senhor, em nós, nos permite ver o Senhor, ó Deus, pela fé, nos permite, Senhor Deus, ser agora cheios da Sua santa presença. Espírito Santo de Deus, habita em nós, Senhor, toca em nós, traz, Senhor, todas as promessas do Senhor, os dons do Senhor sobre as nossas vidas. Ó Senhor, o Senhor é poderoso para levantar, Senhor, aquele que está caído. Espírito Santo de Deus, tem pessoas que oram conosco, Senhor, que estão caídas, Senhor, que estão desanimadas. O Senhor é poderoso para hoje mudar, o Senhor é poderoso para hoje fazer, o Senhor é poderoso para hoje transformar, Senhor, este coração e levantar de novo e colocar de novo no centro
centro da sua vontade, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, traz um reavivamento aos nossos corações. Espírito Santo do Senhor, traz um reavivamento, Senhor, na nossa alma, que nós possamos provar de novo, Senhor, e ver a bondade do Senhor e sentir a bondade do Senhor nas nossas vidas. Ó Deus Todo-Poderoso, ó Deus maravilhoso, no nome de Jesus, Senhor, não nos deixa, Senhor, passar mais nenhum dia sem a sua presença, Senhor. Não nos deixa dar um passo, Senhor, sem que o Senhor vá na nossa frente. Espírito Santo de Deus, não nos deixa tomar uma decisão sem que o Senhor nos mostre o caminho, sem que o Senhor nos diga, Senhor, para onde devemos ir, sem que o Senhor fale conosco, Senhor, como devemos agir. Espírito Santo de Deus, fala conosco agora, Senhor. Espírito Santo do Senhor, ouve nossa oração e fala com cada um de nós. Enche os corações de alegria agora, Senhor. Espírito Santo de Deus, enche os corações agora, Senhor, da sua graça, da sua presença, da sua glória. Em nome de Jesus, toca, Senhor, nessa vida, Senhor Deus, que estava abatida, que estava orando, Senhor Deus, mas se sentindo fraca, se sentindo abatida. Que essa pessoa se sinta fortalecida agora. Que meu irmão se sinta forte agora. Em nome de Jesus, que ele sinta, Senhor Deus, o coração se aquecendo agora, sendo cheio da fé, sendo cheio da alegria, ó Deus, em nome de Jesus. Pai Santo, no nome de Jesus, tira todo o fardo pesado agora, Pai. Tira, Senhor Deus, toda a preocupação, Senhor, em nome de Jesus. Troca, meu Senhor, esse fardo pesado de preocupação, de ansiedade, Senhor Deus, pela fé. Permite, meu Senhor, essa pessoa colocar a cabeça no travesseiro e descansar em Ti, Senhor. Não importa os desafios que tenhamos que enfrentar no outro dia, que nós possamos descansar em Ti, Senhor. Aleluia. Porque Pedro estava preso, Senhor, e ele sabia que no outro dia os desafios seriam gigantes, Senhor, porque existia uma promessa, Senhor Deus, de destruição da vida dele pelo rei. Mas a palavra diz, Senhor, que ele estava descansando no Senhor. Mas o anjo do Senhor vem, toca em Pedro e abre, Senhor, todas as portas das prisões. Amado Deus, que hoje isso aconteça, Senhor, nas nossas vidas. Que hoje isso aconteça, Senhor, na vida de todo aquele que crê, que ora conosco, Senhor. Aonde, Senhor Deus, esse vídeo, Senhor, essa oração é ouvida, que a graça do Senhor se manifeste. Aonde essa oração é ouvida, que a libertação do Senhor chegue, em nome de Jesus. Aonde essa oração é ouvida, que toda dor vai embora, toda enfermidade vai embora. Aonde essa oração é ouvida, meu Pai, que o milagre urgente do Senhor se materialize. Em nome do Senhor Jesus, aleluia, que o milagre do Senhor se concretize. Pai Santo, essa pessoa que ora não por si mesma, mas que ora por outras pessoas, que pede, Senhor Deus, por uma bênção, que pede por um milagre, que pede, Senhor, por algo que só o Senhor pode fazer. Ouve essa oração, Senhor. Ouve essa súplica, Senhor. Responde, Senhor, ao meu irmão. Responde à minha irmã, meu Pai. No nome de Jesus, traz vida, Senhor. Traz vida, Senhor, em nome de Jesus. Traz a resposta da oração. Deus eterno. Ah, Senhor, não importa o tamanho da luta, não importa o tamanho do desafio. O Senhor é maior do que todas as coisas, Senhor. Não importa o tamanho do gigante, Senhor. O Senhor nos deu poder. Não importa o tamanho da dificuldade, porque o Senhor nos deu poder, e que o poder do Senhor, ó Deus, se manifesta nas nossas vidas, que o poder do Senhor, ó Deus, seja real em nossas vidas, que nós não sejamos mais apenas pessoas que vivem num mundo físico, no mundo material, mas que todos nós sejamos pessoas cheias do Seu Espírito Santo, Senhor Deus, que vivem num corpo físico, mas também vivem no Teu reino, Senhor, mesmo dentro do trabalho, mesmo em casa, não importa onde estivermos, Senhor, na rua, o Seu reino se manifeste em nós. Espírito Santo de Deus, permite, Senhor Deus, o meu irmão ser cheio de Ti. Espírito Santo de Deus, traz o renovo agora, Senhor. Essa pessoa que já não sentia mais Sua presença, Espírito Santo, permite sentir agora em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, essa pessoa que não falava mais em outras línguas, permite que ela fale agora em nome de Jesus, que ele seja fortalecido, que
que ela seja fortalecida, Senhor. Permite, Espírito Santo de Deus, que todos nós sejamos agora, Senhor, fortalecidos em Ti, revestidos de Ti, Senhor. Que todos nós recebamos agora, Senhor, porção dobrada do que já tínhamos, meu Senhor. Que todos nós possamos receber uma porção, Senhor. Ah, Senhor, obrigado, Senhor, por esse privilégio. Obrigado, ó Deus, pelo Senhor estar aqui. Obrigado pelo Senhor ouvir as nossas orações. Ó Deus maravilhoso, o que nós somos sem Ti, Senhor, o que podemos fazer sem Ti. Sem o Senhor nós nada somos, nós nada podemos fazer. Ó Deus, o Senhor nos chamou, Senhor, como a palavra que nós lemos hoje, para que nós vamos, Senhor, para que nós demos passos à frente, não paremos no meio do caminho, Senhor, mas para que a gente continue e que demos fruto, Senhor, e que o fruto do Senhor permaneça. Aleluia. Ó Deus Todo-Poderoso, eu sinto a Sua presença, Senhor. Ó Santo e maravilhoso Deus, eu sinto a Tua presença, eu sei que o Senhor está aqui. Glórias para sempre a Ti, ó Deus. Aleluia, santo, 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 santo é o Senhor. Ah, meu Senhor, revela, ó Deus, o íntimo e o profundo agora, Senhor. Revela, meu Senhor, o íntimo e o profundo do Senhor nas nossas vidas. Espírito Santo de Deus, nos permite, Senhor, conhecer Sua voz. Santo Espírito de Deus, nos permite conhecer, Senhor, o tom da Tua voz, porque eu sei que o Senhor fala conosco todos os dias, em todos os momentos, nos ensina a Te ouvir, nos ensina, Senhor, a estar preparados para ouvir quando o Senhor falar. Aleluia. Santo Espírito de Deus, nos ensina, Senhor, a Te ouvir. Glória para sempre a Ti. Aleluia. Santo, 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 santo é o Senhor. Senhor, eu Te agradeço por esse terceiro dia, Senhor, de estarmos na Sua presença, por estarmos na Sua presença. Senhor, nos envolve na nuvem da Tua glória, Senhor. Senhor, às vezes olhamos para nós mesmos e pensamos que não tem mais jeito. Senhor, tem pessoas que olham para si mesmos, Senhor, e pensam que não tem mais jeito, mas esse é o problema, Senhor. É quando olhamos para nós mesmos. Não nos deixa, Senhor, olhar para nós mesmos. Nos ensina a olhar para Ti, Pai. Nos ensina a olhar para o Senhor. Não nos deixa olhar para a nossa capacidade, nem para o tamanho do gigante, nem para a força do nosso braço, Pai. Mas que nós possamos olhar para o Senhor, porque o Senhor é maior do que tudo. O Senhor cuida de nós. Deus Todo-Poderoso, cuida, Senhor. Levanta, Senhor Deus, hoje essa pessoa que estava caída, Senhor. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Seu poder e a Sua graça envolva, Senhor, essa vida, em nome de Jesus. Que traga, Senhor Deus, refrigério, que traga libertação, salvação, em nome do Senhor Jesus. Não deixa, Senhor Deus, que o maligno nos toque. Não deixa, Senhor Deus, que o mal venha tocar nem a nós e nem a nossa família. Mas em nome do Senhor Jesus, faz milagre hoje, Senhor. Faz milagre no casamento, Senhor. O Senhor é poderoso, ó Deus, para unir de novo, Senhor. Até mesmo quando pensamos que o amor foi embora, o Senhor é poderoso para reacender a chama, Senhor, nos corações. Deus eterno, eu oro a Ti hoje em nome de Jesus. Eu repreendo hoje em nome do Senhor Jesus todo e qualquer tipo de pensamento de divórcio, toda seta de divórcio em nome de Jesus, porque aquilo que o Senhor uniu, o homem não separa. Aleluia, Deus eterno, no nome de Jesus, Senhor. Deus nos permite, Senhor, não só entrar na Sua presença, mas viver, Senhor, rodeado pela Tua glória, envolvido na Tua glória, mais profundo, porque o Senhor nos chamou de amigos, Senhor. Oh Deus, obrigado, Senhor. Eu quero ter, Senhor, essa intimidade contigo, Senhor, esse relacionamento de amigo, Senhor, Te conhecer assim como o Senhor me conhece, Senhor. Conhecer, Senhor Deus, a Ti como o Senhor me conhece. Se revela, Senhor, a cada um de nós, eu Te peço em nome de Jesus, e que a bênção do Senhor, ó Deus, seja real hoje. Que a bênção do Senhor seja real hoje. E como Seu servo, ó Deus, como o Senhor me chamou, eu levanto as minhas mãos e abençoo a todas essas pessoas que oram comigo, a todo irmão e irmã, Senhor Deus, que ora comigo e que crê na presença do Senhor, no milagre do Senhor, na vida do Senhor, que seja abençoado agora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.
Aleluia. Que o Senhor nos abençoe. Como é maravilhoso estar na presença de Deus. A gente começa a orar e não quer parar. A gente começa a orar e buscar, e é tão maravilhoso quando o Senhor nos envolve. Toda preocupação vai embora, todo medo vai embora. Aleluia. Que o Senhor Jesus te abençoe, nos abençoe. Que o Espírito Santo de Deus fale com você. Deus está sempre contigo. Mesmo quando você se sente sozinho, mesmo quando as provas doem, mesmo quando as lutas são grandes, o Senhor Jesus ainda assim sempre está conosco, está falando. Vamos pedir para sempre poder ouvir a voz do Senhor, porque mesmo passando pela dificuldade, nós não vamos ter medo, nós não vamos desanimar. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Hoje é o 3º dia desse propósito que nós estamos de 40 noites, 40 madrugadas. A partir da meia-noite, nós já estamos em oração. E eu sei que vai ter dias que o Senhor vai nos envolver para orar a noite toda. E aleluia, glória a Deus, que isso aconteça em nome de Jesus. Mas se você conseguiu orar só um pouquinho, mesmo assim, que a graça do Senhor te toque. Se você chegou até aqui, orou até o final conosco, saiba que o seu coração está sendo aquecido pelo Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus habita em você. E todos os problemas que você precisar enfrentar, você não está sozinho. Você não vai enfrentar sozinho. O Senhor Jesus te chamou de amigo. Você é amigo de Deus. Amigo de Deus como Abraão foi, como Moisés foi. E o Senhor Jesus disse que nós somos amigos dele. Então não se preocupa, não tenha medo. Não importa o que você tiver que enfrentar, você não está sozinho. O Senhor Jesus disse que te chamou para que você tenha um propósito, para que a sua história seja contada, para que você tenha um propósito em nome de Jesus, e você tem um propósito. Deus tem um plano na sua vida. Eu sei que às vezes não parece. Eu sei que às vezes parece que os dias vão passando, o tempo vai passando e parece que Deus não trabalha na nossa vida. E o nosso adversário, ele se aproveita das situações para dizer: Deus não tem um plano na sua vida, Deus não vai fazer, mas olha só, Deus tem um plano perfeito para a sua vida. Ele tem um plano para você. Confia, não importa quanto tempo passe, Deus tem um plano e no tempo dele, no tempo certo vai acontecer. Você vai dar frutos e esses frutos vão permanecer. Terminando essa oração agora, fica mais um tempo na presença do Senhor, mais 5 minutinhos em silêncio. Ouça Ele falar com você. Afinal de contas, a oração é um diálogo. Nós falamos com Deus e agora Ele vai falar conosco. Que Deus te abençoe. Se você tiver algum pedido de oração, escreve aqui nos comentários. Nós queremos orar por você. Queremos fazer uma corrente de oração que toque o céu. E quanto mais pessoas se envolverem nesse propósito, mais nós vamos ter forças, mais nós vamos nos alegrar no Senhor. Que Deus te abençoe. Abençoe a sua vida, abençoe o seu dia, a sua casa. Eu te espero amanhã, a partir da meia-noite. Em nome de Jesus. Amém.